Bom dia. Tratar bem, seja lá o que lhe acontecer. Bom, a primeira reação, ou aquela pergunta, por que tratar bem quem me faz mal? Vou pagar com a mesma moeda. E mais aquele tanto blá, 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 de baboseiras que leva a nada. É engraçado que quando você trata bem, o mais importante é o mais justo está a te observar a sua própria reação. Tratar bem a quem lhe faz mal, é claro que não é preciso caminhar do lado destes ou viver com quem lhe faz mal. Podemos e devemos tratar bem, porque esta é a forma correta de servir a Deus. É a única forma. E é a forma que ele nos ensinou, as suas palavras, em seus ensinamentos, em vida. E também com um grande exemplo foi Jesus Cristo, que mesmo sendo tratado mal, ele continuou fazendo o que seu Pai, o Todo-Poderoso, lhe ensinou. E foi até o último dia de sua vida humana, o último dia de sua vida conosco aqui na Terra. E para entender, ele mesmo disse, se eu o fiz, fazeis vós o mesmo. Então, se ele conseguiu, por que nós não? Se ele já deixou esse legado para a gente, por que nós não conseguimos? Entendo que por tanto tempo vivemos no pecado e é difícil de se corrigir nossas condutas de ser perfeitos assim como o Pai e o Filho foi. Pois a praticar ou querer praticar te leva ao mais alto patamar divino de uma grande excelência divina, onde se enriquece de dentro para fora, fazendo assim com que as pessoas vejam o seu brilho e o quão grande você é bom, e o quão grande você faz bem, mesmo quando eles te fazem mal. Na verdade, se o alto se preparar para que o que está por vir, se o alto a se preparar por ou pelo o que está por vir, assim você consegue primeiro avaliar por que está acontecendo e qual o motivo que está acontecendo e o que você irá fazer para minimizar, para que o seu espírito não se iguala ao nível do que veio pronto para você, para te confundir, para te manipular, para te fazer você a ser como eles são, e não a perfeição de Cristo. Ou se eu mesmo que provoquei estas reações em outras pessoas para que então me tratasse mal. Quando eu disse julgar, eu quero dizer que eu tenho que avaliar a mim mesmo primeiro, para saber por que as outras coisas estão me acontecendo. De repente foi uma reação minha para com que as outras pessoas não me vissem meu brilho, mas sim o que eu provoquei, as deixando mal para que elas então viessem a me tratar mal. Mesmo sendo por mim ou não, é melhor dar a atenção que é de Deus, as coisas que é de Deus. Assim sei que tratareis bens sempre tudo e todos que por sua vez vieste a me fazer mal.
Então, teste a sua riqueza. Então, testa a sua sabedoria. Ou coloca em prática o seu querer de ser perfeito. Busca, alimenta-se de dentro para fora. As outras coisas não tem como mudar, vai acontecer. Ou você se põe dentro da prova e vence a prova, ou você se passará como um mendigo, mendigando, querendo questionar o porquê, quando, Deus não existe, Deus não é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Vai jogar culpa em 1 milhão de coisas, mas não vai ver sua própria culpa. Você não vai ver o seu próprio julgamento, você não vai conseguir olhar para dentro de você próprio e ver onde foi que eu errei, onde é que eu estou errando, qual que é o meu erro, o que eu fiz para que essa pessoa não gostasse de mim. Eu sou bom demais? Ou tem algo que eu preciso melhorar para chegar à minha perfeição? E se eu errei, eu tive coragem de ir lá pedir perdão, eu a perdoei? Se eu o fiz, por que você não faz também a mesma coisa? O que nos leva a não querer encontrar a alta perfeição, já que Jesus disse que nossas obras seriam maiores e melhores do que ele fez. Mas para poder alcançar esse alto patamar de sabedoria, de um coração imenso, sem limite de amar, aí praticar o leva ao mais alto patamar de quando você começa a praticar, quando você começa a lutar, confrontar a ti mesmo, para que antes que aconteça, você já esteja purificado, para que quando acontecer, você passar pelas águas mansas e não deixar com os impactos invadisse o seu coração, sua mente, a sua vontade de ser perfeito. E não ultrapassasse ou extrapolasse essa sua imediatamente ação de explosão. Puf! E aí as fodas, vou fazer, já que tá querendo me maltratar, já que tá querendo me humilhar, então eu também vou tratar do mesmo jeito. Eu não tenho muita conversa comigo não, já que é pra ser ruim, eu vou ser ruim também. Já que é pra bater, eu vou bater também. Já que é pra machucar, eu vou machucar também. Então, não tô nem aí, não. Aqui se faz que se paga. Faz e paga. Você faz e paga. E vai pagar. Por quê? Por que você vai pagar? Porque Deus te deu você a sabedoria de ser além do que você imagina, de ser muito maior do que você imagina. Deus nos deu a excelência de ter uma perfeição em nós totalmente contrária do que tudo a gente já viveu nessa nossa vida. O levar à perfeição é o levar a praticar. O que você vai praticar? Você vai praticar tudo aquilo que agrada a Deus. Você vai se inquietar com as coisas divinas. Então você vai viver divinamente tudo aquilo que agrada ao Pai. Então você vai lá pensar, se você estiver pensando em Deus, você vai ter coragem de pensar aquele tanto de baboseira, igual eu falei lá em cima, lá, que tanto de baboseira, de blá, 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 que nos leva então à reação, ou aquela pergunta, por que tratar bem se me faz mal? Porque se eu pensasse conforme Deus, eu daria meu coração para aquela pessoa, daria minha vida para aquela pessoa, eu oraria, eu ia ajoelhar e orar para aquelas pessoas que estão me fazendo mal. Porque aquele que tem um alto patamar de sabedoria sabe que o que está naquela pessoa já não é ela já está cheia, já está sufocada, já está habitinada com aquela doença mental que não deixa ela ver o que está além do que precisar ver. Não consegue ver um palmo à frente do próprio nariz. São pessoas que já estão mais cegas do que os cegos. Enquanto Deus usa pessoas espirituais, pessoas que estão preparadas, ou, entre aspas, Deus usa animais para nos alertar. Quanto mais ele não usaria uma pessoa que fala a mesma língua que nós para nos dar um sinal perfeito para a gente mudar o nosso comportamento. Para! Um dia um amigo virou para mim e falou assim, para! Eu falei assim, de que você está falando? E ele falou mais uma vez, ele não quis entrar em detalhes, ele simplesmente falou assim, para! E eu fiquei sem entender.
curioso, eu fui lá nele, falei, filho, de parar o quê? Você sabe de que eu tô falando? Eu só vou falar com você a última vez, eu não tenho muita conversa com você não. Para! Então eu parei. Foi preciso parar. Foi preciso parar, foi preciso entender que Deus às vezes é tão simples, que uma pequena picada de uma abelha seria um sinal imenso para que a gente parasse, para refletir, para pensar o quão grande somos mesquinhos, ordinários, pessoas que levam para o coração, que levam para a mente, que leva até o último dia da vida, mas não perdoa, não aceita perdoar, não quer perdoar, não se corrige, não vai corrigir, não vai mudar, faz questão de mínimos detalhes, de coisas miudinhas, pequenininhas, uma picadinha de abelha para poder ferroar, não só ele, mas qualquer um que tiver à sua volta. Vai ferroar o tempo todo, não vai querer ouvir, ou não vai ter sentimento, não vai ter prazer de alegria, de paz no seu interior para poder levar para as outras pessoas o que realmente precisa ser vivido. A paz interna, a alegria, o autocontentamento de se encontrar numa espiritualidade divina, pura e eficaz para você sobreviver cada dia uma prova diferente da outra. Que sempre Deus vai fazer algo extraordinário para saber se a gente ama Ele de verdade ou não. Cuidado, hein? Muito cuidado com as coisas melindrosas de Deus. Ele faz abalações, ele balança, treme toda a estrutura da terra para saber se você está pronto para ser usado conforme a vontade dele. Então, tá na hora de mudar esse coraçãozinho aí. Aquele que está aqui, ser transportado e esvaziado. Isso, essa mente, para encher com coisas novas, com coisas maravilhosas. Então, se queres mudar uma montanha de um lugar para o outro, eu já falei isso com vocês lá atrás, então, o que está aqui, que tem que ser de cá para colar e de acolá para o deletar. Deleta a sua mente, esvazia, encontra a sua paz, respira fundo e enche de novo com as coisas novas, com coisas boas. Completa a sua vida com aquilo que ele vai fazer bem. Abraço, felicidade, que Deus continue abençoando sempre a vida de cada um de vocês. Com Deus.